E aí pessoal, beleza? Então, vou fazer um videozinho hoje aqui para explicar um pouquinho para vocês mais das questões do conteúdo e o que vai ser como atividade que vamos ter essa semana, tá? Então o que acontece? Nessa nossa disciplina, tá? Ela é, obviamente, uma continuação da disciplina anterior, que foi probabilidade, certo? Então a gente precisa, tá? Revisitar, relembrar conteúdos que vocês viram lá, tá certo? Para que a gente consiga entrar em estatística inferencial entendendo melhor as coisas, né? Tem que estar com alguns conceitos bem fresquinhos na memória, tá? Então, que a gente precisa? É que aí tá, como eu não fui professor de vocês lá no começo, né? Vocês vão precisar me dar um feedback para saber o que é que vocês viram, até onde vocês foram, tá? Então o que eu estou propondo aqui? Eu estou colocando agora no material da primeira semana um livro, tá? É um e-book do conteúdo de probabilidade. Nele tem principalmente 3 capítulos, tá? Que a gente precisa, vocês vão precisar dar uma olhadinha ali, caso você já, com certeza você já viram os 2 primeiros, que é o capítulo 13 e 4, que são medidas de posição, medidas de dispersão, tá? Que medidas para dados não agrupados, medidas para dados agrupados, aquela coisa toda. Aquilo é importante vocês ter noção do que é média, o que é mediana, quando usar uma, quando usar outra, né? Do desvio padrão, do erro, variância, coeficiente de variação, aquela coisa toda. Vocês têm que mais ou menos saber o que é, né? Não pode entrar sem nem ao menos ter uma noçãozinha, né? Então olha só, deixa eu colocar o livro aqui, né? Esse é a capa do livro lá. Eu vou colocar só no índice aqui para vocês verem, tá? Então olha só, deixa eu ver, acho que tem que dar um zoomzinho aqui. Olha lá. Então, o capítulo 13 e 4, o 13 é para medidas de dados não agrupados, certo? O 4 para medidas de dados agrupados, tá? Então, todas essas medidas aqui, né, vão ser importantes, tá? Gráficos de caixa, aqui, assimetria curtosa, isso é importante vocês terem em mente, tá? O que é. Então, deem uma olhada nesse conteúdo, com certeza vocês devem ter ele do semestre anterior, não precisa ver nesse livro, tá? Se vocês têm o material, pode olhar na disciplina anterior ali, do jeito que vocês preferirem. Uma coisa que pelo menos também é muito importante, e aí eu não sei como é que, até onde vocês chegaram, no caso do semestre anterior, que seria o capítulo 8 desse livro, que é o conteúdo de distribuição de probabilidade da curva normal, mas mais precisamente a padronização de variável, tá? Que a gente chama de padronização da curva normal usando a variável z, certo? E que nesse livro é o capítulo 8, certo? Então isso aqui é uma coisa bem importante para a gente poder iniciar. E antes de sair colocando conteúdo, que ele já entra basicamente nessa linha, tá? Da variável z, vocês têm que ter noção do porquê que vocês estão fazendo a variável z, qual é a importância de tu fazer a variável z, né? E então vocês têm que saber isso aí. Nesse livro também, lá no final, lá nos anexos, né? Um deles é tem aquela tabela da variável z, né? Deixa eu botar lá embaixo para vocês verem, que eu não sei se vocês trabalharam com esse livro, né? Mas tem essa tabela aqui, ó, tá? Da tabela para distribuição de uma curva normal padrão, que tu usa essa variável z para padronizar a tua curva. Então, só para dar um remember aí, qual é que é a importância da curva normal? Por que se fala tanto na curva normal? A curva normal, para a estatística inferencial, tá? Que é a estatística que faz uma afirmação, ou seja, vocês têm um teste, vocês têm um experimento, vocês têm uma porção de dados, vocês querem saber se uma coisa é diferente ou se uma coisa é igual a outra, estatisticamente falando, certo? Então, esse tipo de coisa, tá? Vocês precisam ter vocês precisam ter associado a isso que a distribuição de você segue uma curva normal, né? Que ela segue esse desenhozinho aqui da ponta, né? Porque em uma curva normal, tá? É aquela distribuição no qual a tua medida de tendência central é melhor representada pela média, certo? Quando tu não tens uma curva normal, provavelmente a tua média não é a melhor representação da tua medida de tendência central. Aí tu parte para provavelmente a mediana, né? Dificilmente a moda, mas também pode ser uma medida, né? Então,
Para aplicar um teste, para saber se uma coisa é estatisticamente igual a outra, tu precisa ter isso em mente, tu precisa ter essa garantia de que a média seja representativa, né, da medida de tendência central. Porque como a gente vai ver ao longo da disciplina, todos os testes que nós vamos aplicar são referentes a médias, a gente chama de teste de médias. E aí se vocês fazem aí iniciação científica, trabalham né, em laboratórios e projetos e tudo mais, vocês já viram artigos científicos, obviamente, vocês sempre vão ver a tal do teste Tucker. Isso é uma coisa muito comum de usar o teste Tucker, o teste Duncan, usar a nova. Mas infelizmente, eu que sou da área posso falar, né, também na área de alimentos, a nossa área, alimentos, química, né, enfim, a área da engenharia química, no caso, e nossas derivadas aí. Nós somos, infelizmente, uma vergonha quando se trabalha em artigos científicos e no quesito estatística. Talvez porque a gente não foi educado a isso ao longo da nossa graduação, talvez os professores não nos deram um apoio suficiente na questão de estatística, mas a gente é basicamente criado a fazer a nova teste Tucker e pronto. Tu não sabe nem por que tá fazendo, mas tu sabe fazer o teste Tucker. Pega um artigo de alimentos, é Tucker. Pega um artigo de fermentação, é Tucker. É tudo a Tucker na vida. Não, não é bem assim que funciona. Para o Tucker funcionar, para o Tucker te dar uma resposta interessante, né, para ele te dar uma resposta precisa, né, tu tens que ter uma determinada série de fatores ali que garantem uma boa distribuição, uma boa simetria, uma boa curtose. Tem diversos parâmetros que a gente vai calcular para dizer, olha, o teste Tucker é o mais indicado, tá? Então a gente precisa entender isso. O que acontece? Que a estatística em si, quando tu não tens uma curva normal, ela te dá muito mais trabalho. E aí é que entra a variável Z, é aí que entra a padronização de variável. Porque quando tu não tens no teu experimento, nos teus dados lá, uma curva normal, uma distribuição normal, tu precisa transformar ela em normal de alguma forma. E essa é a forma, utilizando a variável Z. Tá? Então, esse conteúdo do capítulo 8, ele te ensina a fazer isso ali, tá? Vamos trazer um pouquinho aqui para cima para mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Então, nesse capítulo 8, tu tens como tu calcula essas funções, tu tens exercícios resolvidos aqui embaixo, tá? Que utilizam essa variável Z, tá certo? Então eu sugiro, tá, que vocês vejam, entendam, leiam, né? Que como eu disse, estou assumindo que vocês não lembrem, mas tenham visto, mas que não lembrem esse conteúdo, certo? Então, vejam pelo menos exercícios resolvidos, ó, tem bastante exercício aqui nesse livro, tá? Ó, tem resolvidos e depois lá no final acho que também tem uma listinha, certo? Ó, com mais exercícios complementares, não estão resolvidos, mas tem a resposta também. Então, deem uma olhada pelo menos nos resolvidos, nos iniciais, não precisa fazer tudo, não precisa olhar, mas a atividade que eu quero para essa semana é isso, eu quero que vocês entendam essa variável Z, porque na próxima semana, quando a gente então entrar definitivamente em estatística inferencial, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular intervalo. E para calcular intervalo, tu tens que ter uma variável, uma distribuição normal. E a única forma de garantir uma distribuição normal é padronizando uma variável, tá entendendo? Então, vocês precisam entender a padronização de variável, vocês têm que saber usar esse Z aqui, tá? Então, eu vou deixar esse conteúdo ali, tá? Porque, como eu te disse, eu não vou... esse conteúdo já era para ter sido visto em probabilidade, então, né, eu estou assumindo que vocês tenham visto, tá? Caso não tenham visto, caso não tenham dificuldade, vocês podem me procurar, procurem os monitores, tá, gente? Então, eu não olhei os horários dos monitores ainda, tá? Mas eu sei que eles já criaram o ambiente virtual, tá? Então eu vou postar em seguidinha, hoje ainda eu já coloco ali. Eu acho que é a mesma, não sei se é a mesma senha do semestre passado, mas enfim, eu posto ali que vocês fizeram a probabilidade do semestre passado, os mesmos monitores, né? A Lívia, que é da alimentos, e o William, que é da mecânica, né? Então, eles podem ajudar vocês a entrar nesse conteúdo, caso vocês não lembrem, tenham dificuldades. Eu propus ali, tá, no nosso plano de ensino, um horário de atendimento até meio-dia nas sextas-feiras de manhã, né, das 11 ao meio-dia. Isso com certeza a gente pode negociar, que é um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Aqui, por experiência, eu sei que quando não tem muito conteúdo, quando está longe das provas, está longe dos trabalhos, não tem muita procura, né?
E esse atendimento síncrono, tá? Ele vai ser justamente assim, resolução de exercícios, dúvidas de lista, não vai ser aula, tá? Então, por exemplo, agora eu tô gravando, certo? Então, ah, vai ser mais ou menos assim, quando eu tenho alguma coisa extra para adicionar no material, eu vou gravar e vou postar, vai ser tudo gravado, tá? Ah, não que não possa fazer uma live assim, mas é que a live igual tem que gravar depois pro pessoal que não pode assistir na hora. Mas o bom da live em compensação é que tem um chat para tirar dúvidas na hora, não fica esperando. Enfim, é negociável, tá? A gente pode conversar. E eu não lembro se eu mencionei no vídeo de apresentação, tá? Vocês podem. O melhor jeito de me acionar é tanto por direct ali no Ava mesmo, tá? Ou pelo meu e-mail, o e-mail do Gmail, eu olho mais seguido que o e-mail @furg lá, tá? E também, se quiserem, se vocês tiver um grupo de WhatsApp mais forte, assim, mais unido, com mais gente, não for 2 ou 3, né? Vocês podem me adicionar, criar um grupinho lá, me adiciona no WhatsApp, que aí a gente pode conversar por lá também, se for necessário, tá? Então, tá.